Olá, sejam todos bem-vindos ao Greatcast, o podcast da Great. Hoje eu estou com um convidado super especial, Marcos Pianges, que eu tive a honra de conhecer em 2017, Florianópolis, na RD Summit, um Isso evento mesmo. grandioso em que, entre tantas palestras, eu escolhi de um cara diferente, um cara barbudo assim, Que uns lindo. olhos azuis, e nós fomos surpreendidos nesse dia com uma mensagem muito poderosa Que bom. sobre paternidade, um tema que eu amo. Tenho 3 filhos, Pianges, sou apaixonado, é o meu título mais importante de Para todos, mim também. o de papai. O segundo é de professor, mas o de papai supera todos. Que Então, lindo. é um grande privilégio ter você hoje aqui na nossa escola, participando desse nosso evento e desse tempo aqui de bate-papo. Então, mais uma vez, seja muito Uma bem-vindo. alegria gigantesca e agradeço também a honra, né, de alguma forma contribuir para a criação melhor das crianças, porque em muitos momentos eu fiquei um pouco. Será que é uma boa ficar botando vídeo na internet? A internet é esse lugar onde todo mundo xinga todo mundo, né? Esse lugar que às vezes é meio complicado e foi maravilhoso. Tá sendo, né, um passeio maravilhoso perceber quantos pais são apaixonados pelas suas famílias, quantos homens hoje se percebem como cuidadores, quantos pais e mães estão quebrando seus traumas do passado para serem pais e mães melhores, então cuidar melhor das crianças. E acho que se a gente consegue construir uma aldeia que acredita nisso, nesse amor, nessa conexão, nessa força que tem a família para a transformação, a gente constrói um futuro melhor. Com certeza. Eu tenho uma curiosidade, Pianges. Como foi que começou? A gente vê muitos especialistas falando sobre maternidade, né? E até então não se tinha um expoente para abordar esse tema, paternidade, né? Geralmente era a responsabilidade da mãe cuidar do filho, pelo menos de forma pública. Na internet era isso que se via. E aí aparece um cara com essa proposta. Onde foi que Ô, você Vilton, decidiu foi isso? muito maluco, foi completamente não planejado, não esperado. Eu me formei em jornalismo, comecei a trabalhar com rádio e televisão no sul do Brasil. Trabalhava como repórter mesmo, em programas de televisão. Fiz o programa Jovem, fiz aquele jornal do meio-dia, fiz uma série de reportagens, trabalhei em rádio também, tocando música mesmo como radialista. E aí, quando chegou a minha filha em 2005, aquela experiência era a experiência mais importante da minha vida. Para mim, isso estava bem claro. Por mais que todos os meus amigos achassem, e me falaram, alguns deles, isso vai acabar com a sua vida, agora que a sua carreira estava deslanchando. Para mim era bem claro que não faz sentido nenhum ter uma carreira bem-sucedida e não ter com quem compartilhar. Então, a expectativa de estar do lado da minha esposa, né? A gente está junto há mais de 20 anos. A expectativa de poder estar do lado de outros seres pequenininhos chegando na minha vida, né? A Anitta e a Aurora. Era uma expectativa de quebrar um ciclo de abandono, que foi o que aconteceu na minha vida. E eu percebia que ao meu redor ninguém celebrava isso. Para mim, era a coisa mais incrível do mundo e todos os meus amigos e televisão e novela e... Como você disse, não tem referencial do que é ser um pai ou discussões, pelo menos, do que é ser um bom pai, né? 2005 isso. E aí eu comecei a escrever sozinho, escondido. Comecei a escrever sobre a minha filha e depois sobre a minha outra filha, mas sem mostrar para ninguém. E 10 anos depois, quando a minha filha já tinha 2 anos e a outra já tinha 8 anos, que eu percebi que era a chance de mostrar isso para o mundo, porque um amigo meu gostou dos textos, mostrou para uma outra menina que trabalhava no jornal, vamos publicar, vamos. Publiquei com muito medo, assim, daquilo pegar mal, essa que é a verdade. Eu morava no Rio Grande do Sul e não quero dizer que o Rio Grande do Sul tem mais essa cultura do que outros lugares, mas lá no Rio Grande do Sul eu percebia isso, de ter que mostrar que tu é macho e que tu tens que tomar um chimarrão bem quente, né? E tá sempre provando a sua masculinidade, aquela questão de cuidar dos filhos talvez pudesse soar como algo que não fosse tão masculino, me deixava um pouco inseguro. Esses medos que a gente tem, às vezes, e que Deus mostra que são minúsculos, né? Às vezes a gente pensa que são gigantescos e que, meu Deus, vai dar tudo errado. E quando a gente passa para o outro lado, deu tudo certo e mais do que certo, né? Era o lugar que você tinha que estar e era a forma como tinha que acontecer. Então eu fui com o tempo percebendo que eu não posso nem ter pressa, nem perder tempo. É verdade. As coisas acontecem no seu tempo e quando a gente está aberto e é sincero e está com o coração
realmente conectado com o nosso melhor e a gente quer dar o melhor para o outro também, as coisas acontecem. E o livro era só uma ideia de fotografar aquele momento da minha família. Em 2015, né, a gente lançou e mudou a minha vida, sem dúvida. Foi um livro que alcançou 500 mil cópias vendidas, está chegando a 1 milhão de cópias vendidas agora no que vem. Esse aqui? O Papai é Pop, Esse aqui. Esse é o Papai é Pop 2. Esse aqui já é o 2, né? É, isso. Tem, aproveitando, tem o 1 e o 2 desse aqui e tem um outro livro. Eu escrevi o Papai é Pop 1, aí foi esse sucesso que eu não esperava. Aí a editora disse, vamos fazer o Papai é Pop 2. Eu falei, beleza, fizemos o Papai é Pop 2 com textos que eu escrevi naquele 1 ano de lançamento do Papai é Pop 1. Depois escrevi um livro chamado O Poder de Eu Te Amo, que é um livro que fala só sobre a importância da gente expressar o amor pelos nossos filhos e pais. E depois escrevi um livro sobre educação, chamado A Escola do Futuro, em 2019, junto com um professor, doutor, chamado Gustavo Borba, lá do Sul também, de Porto Alegre, que estuda a educação, especialista em design estratégico na educação, e eu trazendo um ponto de vista do pai e um ponto de vista de alguém que estudou tecnologia por muitos anos, né? Então, por muitos anos eu trabalhei com tecnologia e inovação. E juntos a gente fez esse livro que chega a algumas conclusões, de que a tecnologia ela é imparável, sem dúvida, mas que a grande tecnologia é a tecnologia orgânica, humana, a inteligência que a gente traz dentro do nosso corpo para desenvolver outras inteligências que não apenas a lógico-matemática, que é aquilo que o ChatGPT consegue replicar muito bem. Mas a gente tem outras inteligências e essas inteligências são, até agora, insubstituíveis. E aí, poxa, os últimos 10 anos foram 10 anos de conexão com pais, como você disse, né? Pais como você, apaixonados e apaixonados pela infância e pelo potencial da vida humana. Então foi muito bonito, assim, que agora eu tenho muitos referenciais. Se antes eu tinha medo, né, e vergonha de escrever sobre família e não queria mostrar para ninguém porque aquilo poderiam me julgar errado, eu hoje tenho muitos irmãos mesmo que me fortalecem, sabe? Todo pai que me para no aeroporto, na rua, que me manda mensagem, me fortalece de alguma forma, me prova que a gente está no caminho certo de homens mais cuidadores, amorosos, carinhosos, conectados com eles mesmos e com seus filhos, suas famílias. Né? Pianges, a gente que é filho, sabe a importância de um pai, né? A presença de um pai e sabe... Como é que foi seu pai? Foi espetacular. Que massa. Meu pai foi muito bom. Viajava muito, trabalhava bastante, mas sempre que chegava ele era muito intenso. Uhum. Eu tenho boas recordações. Eu lembro que para compensar essa ausência, às vezes ele me levava, me botava na cabine do caminhão e a gente viajava junto para Manaus, viajamos para Manaus, Rondônia do Pará. Que legal! Então são poucas experiências que eu me lembro, mas que foram muito marcantes. E hoje observando esse fenômeno, né, que era a ausência dele, eu lembro que isso era uma forma de compensar. Claro. Não posso estar contigo, mas tu vai estar comigo. E isso me traz essa lembrança de um pai trabalhador, muito forte, provedor, muito embora ausente, mas muito provedor. Que bom. E quando voltava, trazia aquela segurança de proteção, de cuidado. A ciência diz alguma coisa, Pianges, sobre a presença do pai, sobre como o desenvolvimento de uma criança é afetado pela presença ou pela ausência do pai? Existe alguma coisa? Tem bastante coisa. Hoje em dia a gente já tem bastante coisa. Quer dizer, os estudos científicos focavam na mãe e durante muito tempo a ciência considerou que o pai não era importante, porque inclusive, do ponto de vista pedagógico, a mãe pode ensinar também para o filho aquilo que o pai ensina. Né? Então, naturalmente, a construção familiar seria um pai, uma mãe e um filho. Hoje a gente sabe que tem várias configurações, tantas crianças são criadas por vários outros, né? Vovó, pai adotivo, mãe adotiva. Então, a gente sabe que tem várias configurações familiares, mas que essa criança ela vai ter que aprender a ser amado por alguém, ser bem conectado com esse cuidador e ser empurrado para o mundo. Então, a ciência achava que era o seguinte: a mãe ama esse filho, cuida, amamenta, dá colo, entrega pro pai e o pai diz, vai pro mundo, guri, né? Vai pro mundo dar o teu show aí. E essas são duas habilidades muito poderosas, né? Para qualquer criança. Se sentir amado, isso aumenta a autoestima, permite a criança sentir que tem valor e
sentir que é um realizador. Com essa segurança, tem esse outro empurrão, que é o que a gente chama de paternar, que é, vamos junto conhecer o mundo. Vamos pegar um caminhão e vamos até Manaus. Olha como o mundo é lindo, né? E, claro, o maternar e o paternar, eles não precisam necessariamente ser feitos por pai e mãe, né? Se você parar pra pensar, minha mãe, ela também me paternou quando ela o tempo todo me dizia, vai que você consegue, vai que você consegue, vai que você consegue. Então, a minha mãe, ela foi muito maternal, mas ela também foi paternal. Ela teve que arrumar uma forma de me paternar, de dizer, respeita as regras, respeita as leis, respeita os mais velhos, respeita os professores, se esforce e acredita em você, vai que você consegue. Que para a ciência é o paternar isso. A minha mãe fez isso por mim, né? E hoje a gente sabe que é super saudável que essa criança, então, tenha uma mãe presente, que vai dar bastante amor e que pode, eventualmente, empurrar ele e dizer vai que você consegue, e um pai presente que dê também bastante amor e que vai eventualmente empurrar e dizer vai que você consegue. A gente sabe que para um menino é muito importante essa relação com homens, a gente se forma na similaridade. Sim. Então chega um determinado momento que o menino percebe a diferença de gênero e vai então procurar referenciais masculinos. Lamentavelmente o que a gente tem como pesquisa é que os meninos sem pai acabam sendo influenciados por amigos mais velhos, irmãos mais velhos, vizinhos, tios, que muitas vezes não são boas referências. Então, algumas pesquisas nos levam a acreditar que uma criança sem o pai vai desafiar mais as leis, desafiar mais as regras, desafiar mais os professores, se envolver em delinquências e muitas vezes se envolver mais em drogas. Então, não tem aquela figura que vai aterrar. E claro, isso também é fruto de uma mãe que vai ter que cuidar sozinha daquela criança, que vai estar muitas vezes sem o tempo, porque crianças não foram feitas para serem cuidadas sozinhas. A gente sabe historicamente, as tribos, todas as formações das civilizações antigas viam a criança como algo a ser cuidado por todos. Precisava de uma aldeia mesmo para cuidar de uma criança. E é muito pesado para uma mãe sozinha cuidando de um filho sozinha numa sociedade que a gente não conhece nem o nosso vizinho, que a gente desenvolveu e desenhou essa sociedade com distanciamentos. A gente, infelizmente, hoje tem uma sociedade que desconfia uns dos outros e que faz com que a gente viva em pequenas unidades domiciliares que não trocam ideia e nem ajuda com seus vizinhos. Então, é uma novidade muito assustadora para uma mãe, e uma mãe que cuida sozinha. Por isso que é tão importante um pai. E é por isso que eu tenho essa frase. Eu acho que um pai presente muda tudo. Um bom pai presente muda tudo. Muda tudo. Muda a vida dessa mãe. Essa mãe, então, ela vai ter mais tranquilidade, vai ter mais apoio, ela vai ter mais capacidade de realização, inclusive profissional, vai ter mais calma para lidar com as inconstâncias emocionais do filho. Essa criança vai ter referencial do que é ser homem, do que é ser uma mulher, vai ter referencial do que é ser amado por os dois gêneros, o que é ter uma família conectada e uma família o que essa família representa, né? Como que essa criança então percebe a família e vai formar a sua própria família e muda a vida do próprio homem. Eu acho que um bom pai que se esforça para ser presente, ele vai errar, a gente sabe, você é pai também, a gente erra o tempo todo. E o erro faz parte, só não erra quem abandona. E aí comete o maior dos erros, que é abandonar, que é não participar. Então, muitos pais eu vejo que têm medo. Mas eu vou criar errado meu filho. E eu digo, cara, é o único jeito. Vai lá e erra. Erra e erra e erra melhor. E todos os dias você vai melhorar um pouquinho nesse processo, porque é o único jeito. Falando de erro, Pianges, existe um limite, um teto, onde eu digo assim, não posso passar desse ponto em relação à afetividade, a muitos mimos. Não existe isso, essa opinião. Existem pais que acreditam que sim. Eu tenho colegas que têm medo disso. Não, para ele ser homem, para ele ser um cara... engraçado. Para encarar a vida, eu tenho esse limite aqui, eu não posso ultrapassar esse ponto. É muito engraçado, né? Então, assim, só para deixar bem claro, o que mima o seu filho é quando você dá para ele algo que você deveria dar com controle. Por que eu digo isso? Amor, afeto, atenção, carinho, educação, boa alimentação, esporte, poesia, música. Você não precisa ter controle. Não preciso dizer assim, não, você já ouviu música clássica demais. Não, você já leu livros demais na sua vida. Aos 14 anos você já leu 100 livros, agora você vai esperar um tempo sem ler livros.
Não é assim que funciona. Literatura, poesia, arte, esporte, amor, afeto, carinho é abundante. Quanto mais tiver, melhor na vida daquele ser humano. Isso tudo que eu citei é abundante e não mima. É óbvio que não mima a criança. Isso é formativo para a criança. Então o pai tá lá, o pai se preocupa com ele, o pai tem atenção, o pai abraça, o pai demonstra: eu gosto de você, eu gosto de cuidar de você. Tudo isso faz muito bem para a criança, para a segurança da criança. Quando que a gente erra? A gente erra quando a criança diz assim: eu quero sorvete. A gente, pega o sorvete, meu filho. Porque eu te amo, eu te dou o sorvete. Sorvete, você não pode dar sorvete no café da manhã, no almoço e na janta. Aí já é um indicativo que você tem que controlar, que você tem que ter algum tipo de critério de sim e não. Então, tudo aquilo que a gente acha que mima, que é atenção, carinho, afeto, dormir junto, abraçar, conversar, ler historinha, a gente acha que mima, não mima. Mas tudo aquilo que a gente faz para suprir aquilo que a gente não faz, que é tudo aquilo que eu estou citando, então, afeto, carinho, atenção, a gente não dá, porque a gente não quer mimar. Mas porque a gente não deu isso, o que a gente faz? Para recuperar esse tempo que a gente não deu aqui, essa atenção que a gente não deu, esse carinho, esse afeto, o que a gente faz? Dá um iPhone, dá um iPad, dá um videogame, dá um álbum de figurinha, dá um sorvete que ele acabou de pedir, um carrinho que ele acabou de pedir, tudo que ele acabou de pedir. Aí você vê como o coração do pai é quebrado, né? Como a gente, infelizmente, não tem uma conversa, um curso, um manual. Sabe, é tão importante a gente entender que o amor não mima, mas tudo que a gente dá para os nossos filhos, que a gente está dando para suprir aquele amor que a gente deveria ter dado, isso sim mima. Tudo que é material mima. Tudo que é atendimento de desejo imediato mima. É óbvio, se toda vez que o seu filho fala, eu quero aquilo, você dá, ele vai se acostumar, ele vai se transformar numa criança mimada, uma criança que acha que todo mundo está ao redor para servir ele. Então é muito interessante perceber que os pais acham que esse carinho, esse afeto, esse amor, essa atenção vai mimar, isso não mima, mas que dá iPhone, iPad, videogame, sorvete, todos os bonecos da Marvel e todos os jogos que ele vê na televisão, não vai mimar. E é isso exatamente que mima. Então não existe limite para amor, né, Pianges? Claro que não. Pode deixar à vontade, dá à vontade. Né? O que a gente sabe pelas pesquisas é que assim, essa conexão e esse amor vai fortalecer essa criança na autoestima dela, né? No valor que ela sente que ela tem. Esse valor que ela sente que ela tem vai permitir que ela tenha uma boa capacidade socioafetiva. Ela vai se respeitar e se conectar com os outros. Então, o que a gente acha uma pessoa bem-sucedida? A pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem autoestima elevada, que tem grande capacidade social, que tem boa capacidade de aprendizado e boa capacidade de aplicação desse aprendizado. Então, bom desempenho escolar e bom desempenho profissional. Por quê? Porque na escola ele aprende e o que ele aprende ele aplica. E se ele aplica bem e sai bem na profissão. Tudo que ele precisa para sair bem na profissão é aprender bem. Tudo que ele precisa para aprender bem é ter capacidade de conexão social com os outros. Tudo que ele precisa de ter para ter boa conexão social é ter autoestima elevada, é saber que ele tem valor. Então, o primeiro passo é esse afeto, essa atenção, esse carinho, esse fortalecimento dessa criança, bem cuidada. O segundo passo é esse empurrãozinho, vai que você consegue, vai lá, vamos ver se você consegue, faz sozinho aí, vamos ver, você já está na idade, pum. E a criança vai criando, então, coragem, né, de desbravar o mundo. E aí é batata. Você tem um filho, acho que de 11 anos, né? Eu tenho. O seu filho deve estar exatamente naquela fase em que ele está olhando, começando a olhar mais para o mundo do que para casa. Começando a olhar mais para os amigos do que para o pai e para a mãe, né? Começando a olhar mais para o Cristiano Ronaldo do que para o pai. Eu achava que ele jogava bola até quando eu tinha uns 8, 9 anos, aí 10 anos, 11 anos. Você não joga nada. Não joga nada o pai, cara. Quem joga é esses outros aqui. Então, 11 anos, ele começa a fazer esse caminho de virar um pouquinho as costas pra gente, né? Claro, a gente quer passar por essa adolescência bem conectada, a gente quer que eles sejam jovens e adultos conectados sempre com a gente, mas a gente também tem que aceitar que o filho é para voar mesmo. E tem um poema maravilhoso do Gibran que ele diz que o Deus é como se fosse um arqueiro e eu e você, os pais, é como se fosse o arco. E dói, porque o arqueiro vai puxar esse arco o máximo para que essa flecha, que é o filho, possa voar o mais alto possível, o mais longe possível. E é isso, no fundo, que a gente quer. Você falou uma coisa que eu lembrei de alguns anos. Ele dizia assim, Arthur, qual é o seu herói? Ele dizia, é o papai.
Essa semana eu perguntei e ele disse que era o Cristiano Ronaldo. Eu disse até para ele repetir para um colega, né? Ele disse, é o Cristiano Ronaldo. Olha aí, viu? Mas bem essa fase, é incrível como os 11 anos são determinantes. Mas é isso mesmo. Eles começam a criar outras referências e a escola passa-se uma peça fundamental, importantíssima, né? O professor passa a ser também essa referência de homem, né? E a gente tem essa preocupação, porque o professor ele passa muitas vezes a ser um confidente, a ser uma referência de homem, de profissional, né? E eles buscam, né, nesses outros espaços, esses modelos para seguir. Sem dúvida. E esse é um ponto em que eu trago para você a seguinte pergunta. Onde as escolas estão errando, Pianges? Ou se estão errando, na sua opinião? Você me deixa numa posição complicada. Bom, onde que o Brasil está errando? Onde as escolas podem melhorar também? Isso, vamos falar. Onde que o Brasil está errando? O Brasil está errando na formação de professor. O professor brasileiro ainda acha que é uma profissão de sala de aula, de dentro de 4 paredes e um quadro negro com giz. É importante que a gente prepare esses professores para darem aula no mundo, para perceberem que tudo é uma sala de aula. Uma quadra, uma sala, uma TV, tudo é uma sala de aula. Um morro é uma sala de aula, né? A lama, a areia, animais, tudo é uma sala de aula. E começar a entender que a gente vai aprender e as crianças aprendem mais por interesse. E interesse, se quer interessar uma criança, dá um projeto para essa criança. Essa criança ela tem que entender por que ela está aprendendo que 2 mais 2 é 4, né? Então, assim, a gente está errando nesse caminho de aprendizado, nessa falta de conhecimento da neurociência infantil, nessa falta de capacitação socioemocional para os professores também lidarem com esses desafios da educação brasileira, com, infelizmente, escolas muito precárias na rede pública, né? Então a gente erra aí, eu acho que o Brasil erra aí. A boa notícia é que a gente tem hoje iniciativas, né, sem citar nomes, mas iniciativas apaixonadas de pessoas como você que querem fazer uma educação diferente, que querem transformar a educação brasileira numa educação que seja pelo menos equiparável às melhores escolas do planeta Terra, porque essa é a melhor coisa de morar num país que está em desenvolvimento é viajar pelo mundo e ver onde que a educação está dando certo. A gente tem referências de escolas que dão certo, e as escolas que dão certo têm desenvolvimento socioemocional, tem sala de aula ao ar livre, né? Tem muito esporte, tem muita arte, não é tão conteudista, né? Não está tão focado em aprender exatamente o que o livro fala, mas e ensinar as crianças a descobrirem como chegar nas respostas do livro, e às vezes nem só nas respostas do livro, às vezes em novas respostas, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho, a gente tem assim como se fosse um atalho, porque outros países conseguiram desenvolver isso, e acho que você faz isso muito bem. Existem muitas coisas que são importantes, mas algumas coisas são mais importantes do que outras. E eu recebo periodicamente pais que dizem assim, professor, meu filho vai escrever com quantos anos? Se é com 3, se é com 4, porque o meu vizinho já está escrevendo com 4. Ou então ele diz assim, meu vizinho tem um filho que já lê com 3 anos, com 4 anos. E eu sempre digo para eles o seguinte, Pianges, que daqui a 20 anos, isso não faz a menor diferença. Se foi com 4, se foi com 5. Existem coisas importantes que ele vai lembrar que deixou de fazer. Então, nessa escola aqui, a gente prioriza aquilo que é importante para cada faixa etária. Existem alguns ciclos que eles se fecham e não se abrem mais. Então, existem essas janelas de oportunidades e de aprendizagem, outras que não sejam acadêmicas, que precisam ser bem vividas, né? E que precisam, muitas vezes, da participação dos pais. Né? E que privilégio a gente tem de oportunizar isso, né? Que as famílias vivam isso. E é um desafio grande para nós, bancar essa ideia, esse projeto, né? Essa filosofia, né? de educação, que é uma educação formativa, uma educação participativa, onde eles realmente vivem aquilo que eu considero que é fundamental a gente entender. A Bíblia diz no livro de Marcos que aqueles que entrarão no reino de Deus precisam ser como uma criança, né? Existem algumas teorias que dizem que o reino é aqui na Terra, o reino de Deus é aqui na Terra. Então, viver o reino de Deus na Terra precisa ser como uma criança. Isso quer dizer o quê? Sonhar os maiores sonhos, ser inocente para aquilo que eles nasceram para fazer, não ter limites, não ter
alguém dizendo que eles não podem ser o que eles... E eles continuam acreditando, né? O meu, de verdade, acredita que vai jogar no Real Madrid. Ele tem convicção disso. Pronto. Não é? E isso é viver realmente o reino na terra. Uma verdade na cabecinha dele incontestável e completamente possível, né? E a gente tenta trazer isso para a escola, né? Esse mundo de possibilidades. Né? Me alegra muito, Piange, saber que eu tenho aqui crianças que querem ser médicos, mas crianças que querem ser músicos, que querem ser artistas, que querem ser jogadores de futebol. Né? E a gente tem rompido, né, com essa máxima de que ter sucesso é fazer parte de um grupo de profissionais que são mais remunerados do que outros, né? Mas é um desafio muito grande. E a gente tem... Eu gosto de um educador que ele diz assim, aqui na nossa escola, nós formamos embaixadores, taxistas, padeiros e CEOs, mas uma coisa a gente nunca formou, uma criança infeliz. Fantástico. Como é que foi o seu gatilho, assim, para você pensar nesse projeto? Que você vem do conteúdo Eu também. venho do né? conteúdo, foi meu filho. É? Quando meu filho fez 2 anos, ele estudava numa escola Que bom. que era super conteudista na cidade, e eu vi aquela rotina de chegar em casa com 2 anos de idade e ter 10 tarefas para fazer. Eu disse, cara, isso tá errado. Tá errado. Né? Ele precisa brincar, ele precisa correr. Eu tive a oportunidade de ter vivido isso, né? E uma coisa que acontece, que eu observo, é que os alunos que têm uma vida acadêmica mais puxada, desde a infância até a adolescência, ele chega a um determinado ponto que ele não avança tanto. Desgraça. E aqueles alunos que tiveram uma vida de brincadeira, de diversão, curtindo a família, eles têm um desempenho aquém desses, mas quando eles chegam ali nos 14 anos, eles ultrapassam. Na pior das hipóteses, eles igualam. Se ele tiver o estímulo certo naquela idade, aos 14 anos, ele não tem nenhuma dificuldade de aprender os conteúdos que aquele aluno de forma exagerada foi exposto. Então, assim, não há necessidade de antecipar uma carga acadêmica para uma idade que não está apropriada. Eles não têm uma fisiologia, na verdade, própria para receber aquela carga. Né? Então, cada vez mais, em muitas escolas, aqui isso não acontece, as escolas antecipam conteúdos, programas de 12 para 11, de 11 para 10, geram uma sobrecarga enorme, as crianças não desenvolvem sequer uma condição motora para correr, para jogar um futebol, e aí a gente tem uma série de adultos aí com problemas físicos, problemas emocionais, porque não desenvolveram elementos fundamentais aí para uma vida saudável. Né? E esse é um problema assim, gigantesco no país. Basta ver a quantidade de profissionais que migram de uma profissão para outra, né? De profissionais depressivos, ansiosos, porque não conseguiram encontrar aquilo que é base para uma vida feliz, encontrar o seu propósito de vida. Né? Então eles vivem muitas vezes a vida de outra pessoa. Sem dúvida. E eu sinto isso em muitos pais. A gente vive uma sociedade de performance, né? Então eu sinto que muitos pais esperam que o filho alcance coisas que às vezes talvez o pai queria alcançar ou que o pai possa contar para os outros. Meu filho é X, né? É isso, né? Com orgulho. E é muito complicado colocar nas costas de um ser humano. É um ser humano, seu filho é um ser humano. Seu filho ele tem vontades também, ele não é um boneco, né? Que vai ser o que você quiser que ele seja. O seu filho ele tem vontades, ele tem desejos, ele tem motivações. 1000 vezes as minhas filhas fazerem algo que eu não considero gigantesco, mas sejam felizes de fato, seja algo que elas estejam motivadas, que elas estejam engajadas, do que serem mais uma pessoa frustrada. A gente vê as pesquisas, assim, a Gallup lançou uma pesquisa sobre força de trabalho ultimamente. Cerca de metade da força de trabalho está pensando em pedir demissão. Metade da força de trabalho está pensando em pedir demissão. 20% está altamente desengajado. Então, 1 em cada 5 está altamente desengajado. Está, completamente desconectado daquilo que faz. Eu olho para isso e digo assim, olha, é melhor você inventar sua profissão, é melhor você ter a coragem de superar aquilo que você nem achava que era possível, é melhor você fazer alguma coisa que muita gente não considera uma grande profissão, mas que para você é algo prazeroso, talvez por um período da sua vida, porque hoje a gente sabe que durante toda a vida a gente vai alternar a nossa profissão. Então eu adoro quando eu tô viajando por aí, estava esses dias no Rio Grande do Norte, e o motorista falou assim,
eu adoro ser motorista. Eu falei, meu irmão, é difícil um cara feliz assim, sabe? Feliz sendo motorista dele. Eu adoro, é a coisa mais boa. Eu já fui de tudo, isso, ele contou tudo que ele fez. Ser motorista é uma coisa maravilhosa. Eu pensei, meu irmão, a coisa mais triste que tem um motorista que é médico, o cara que queria ser motorista é médico e um cara que queria ser médico ser motorista. Isso sim eu acho frustrante. Porque a gente tem que construir uma educação que oportuniza toda criança ser o que ela quer ser. É verdade. Vamos terminar fazendo uma última pergunta, Pianges. Essa geração, a nossa aqui, dos quarentões. Você tem 42, Pianges? 42. 42. Ela é uma geração de pais melhores do que os nossos pais? Ela tá melhorada ou tá piorada, Pianges? Acho que existiam pais incríveis no passado. Existiam pais incríveis. Pais maravilhosos no passado. Homens que quebraram barreiras e que trocaram fraldas e cuidaram dos filhos e abraçaram seus filhos apaixonadamente, que ensinaram os filhos a serem homens e mulheres de valor, de virtude. Mas esses caras eles eram pressionados por uma sociedade que não aceitava um homem amoroso, cuidador, carinhoso. Então muitos desses homens eram bons pais dentro de casa, mas na hora que saíam já fingiam que não, quem manda lá em casa sou eu. Tava um tempo todo performando de novo uma masculinidade falsa, né? Uma masculinidade irreal, que é essa masculinidade que muitas vezes a gente é incentivado a ter, né? Que é inalcançável, que é autodestrutiva. Não, eu bebo todas, eu sou homem e tal. Então a gente teve no passado essa cultura ainda muito forte. E eu acho de verdade que nós somos uma das primeiras gerações que está quebrando, que está levantando a mão e dizendo assim, olha só, não funcionou eu apanhar de cinto, de fio sabe, apanhar de vara, não funcionou. O meu pai me gritando, me dando tapa, me dando soco, me dando castigo, não funcionou para mim, me quebrou. Eu não quero passar adiante esse trauma, eu quero criar meus filhos diferentes. Primeira geração que diz isso. E a primeira geração que teve esses pais incríveis aí, que percebeu essa contradição da sociedade não incentivar esse pai a participar, e mesmo sem esse pai participar. Então eu ouço muito também, meu pai é meu herói, meu pai era incrível, meu pai é minha inspiração. Então a gente tem essas duas vantagens, de homens corajosos de quebrar um ciclo de trauma, de quebrar um ciclo de um pai distante que abandonou, e homens que dizem assim, eu vou aprimorar o meu pai herói. Meu pai já foi incrível, mas eu vou ser um pouquinho melhor. Então eu acho que sim, a gente é uma geração que está se esforçando para ser melhor, né? É claro que a gente pode cair em algumas armadilhas hoje em dia. Tecnologia, ficar só no celular, seduzidos por redes sociais e trabalho, e a gente muitas vezes esquece de criar nossos próprios filhos. A gente pode também cair numa armadilha de uma sociedade de consumo, de dar tudo para os nossos filhos que eles pedem, saciar todos os desejos dos nossos filhos, achando que isso é amor e isso não é amor. Então tem algumas armadilhas na nossa vida, sem dúvida, no nosso momento histórico. Um pouco também de dar aquilo que não teve, né, Pianges? Tem isso. Um pai esses dias me disse assim, eu nunca tive nada, mas daí pro meu filho eu nunca deixei faltar nada. Aí eu olhei e falei, tá, mas o que você tá falando? Você tá falando de um tênis da hora, de uma jaqueta de marca, ou você tá falando do seu tempo? Porque isso é a coisa mais importante que você pode dar pro seu filho. Daí ele me olhou assim. Porque é isso, às vezes a gente quer dar pro nosso filho que a gente não teve. E é um desejo nosso. É um desejo nosso. Você não tá fazendo bem nenhum pro seu filho. A gente, às vezes, foi criado, eu, né, no meu caso, fui criado por uma mãe solo, que tinha um Fusca, que me levava pra praia lá no banco de trás, às vezes sem cinto, eu ficava ali embaixo, balançando para um lado para o outro, que muitas vezes almocei bolacha, tomava suco, que era o que tinha para tomar diferente. Tomar refrigerante na minha época era assim, era um luxo. E a minha mãe me dava atenção, me dava conversa, me dava ensinamento, me dava o tempo dela quando a gente estava junto. E isso é formativo, é fortalecedor, né? Minha mãe, eu sempre digo isso, os pais são ecos no coração do filho. O que você fala pro seu filho hoje, ou o que o seu filho entende hoje da sua relação com ele, vai ser um eco pro resto da vida no coração dele. Se ele entende que ele tem valor, ele é bem cuidado, se ele entende que você acredita que ele consegue realizar coisas, ele vai ouvir pro resto da vida, vai que você consegue, vai que você tem valor. Se ele entende que ele é um estorvo na sua vida, que ele só atrapalha o seu trabalho, que ele acabou com a sua vida, que você queria estar com seus amigos e bebendo cerveja e você não pode, que você queria estar no celular e não pode porque o filho é uma interrupção, um problema,
O resto da vida dele, ele vai ouvir: você é uma interrupção, você é um problema. No trabalho, você é um problema, ninguém gosta de você. No relacionamento, você é um problema, ninguém gosta de você. Pro resto da vida vai ser um eco, irmão. Então a gente tem que cuidar com o eco que a gente vai ser pro resto da vida no coração dos nossos filhos. Porque é um trabalhão quebrar esse eco, é um trabalhão quebrar esse trauma. Vai ser boa, vai repercutir em todos os lugares que ele tiver. Essa voz paterna, né, Pianges? É a nossa voz, cara, é a nossa voz, é a sua honestidade, é o seu incentivo, é o seu amor, é o seu carinho, é o seu abraço. Vai ficar não só no seu filho, mas no seu neto. Porque eu nunca vi um filho bem criado criar mal o neto. Eu nunca vi um neto bem criado criar mal o bisneto. Esse é uma sequência que não se quebra. A sequência da violência se quebra, porque eu vi que não funcionou pra mim e eu tento passar amor. Mas a sequência do amor não se quebra. Vai ser para sempre. Legal, legal. Obrigado, Pianges. Eu queria deixar uma mensagem para os pais, que você deixasse essa mensagem para os pais que apostaram nesse projeto. São pais disruptivos. Que apostaram numa escola diferente, porque acreditam numa criação de filhos diferentes, Sim. numa formação de filhos diferentes. Eu queria que você deixasse uma mensagem exclusiva para os pais da Great. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é para você, Wilton, que as melhores histórias que eu conheço são de pessoas que disseram assim: essas coisas estão tudo errado aqui, eu vou mudar essa coisa. Então eu acho muito corajoso alguém que tem essa atitude que você teve, sabe? E acho muito corajoso um pai também que percebe que numa sociedade da performance, do consumo, da tecnologia, diz assim: pessoal, eu não quero criar mais um filho deprimido, mais um filho ansioso, mais um filho quebrado por dentro. Eu quero criar uma criança feliz, uma criança conectada com ela mesma, que confia nela mesma, que confia nos outros e que confia no amanhã. Amanhã vai ser melhor. Escolas como essa eu acho que criam crianças assim. Crianças que confiam nelas, que confiam nos outros, que percebem que juntos a gente é mais poderoso, é mais forte, a gente transforma as coisas, a gente é um ser ativo de transformação e que amanhã vai ser melhor porque a gente faz isso, porque a gente faz o amanhã. Obrigado, Pianges. Valeu, Wilton. Obrigado pelo carinho e pelo privilégio, viu? Um abraço, turma. Íris! Valeu.